Hoje o nosso estado foi alterado para santo, bom e justo. Amém. Não por causa de mim, mas por causa dele. Então tu não és um pecador apenas. Tu és santo, justo e bom, porque foste e a tua natureza foi modificada em Jesus Cristo. O nosso estudo da Epístola aos Romanos, estamos no capítulo 7. Terminámos na semana passada o versículo 12 e vamos ler outra vez o 12 para depois entrarmos então no contexto. Diz assim Romanos 7, 12. E assim a lei é santa e o mandamento justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Até aqui para já, meus irmãos, nós estamos a seguir a linha que Paulo está a transmitir e Paulo está a fazer uma coisa muito mais do que interessante, é crucial para aquilo que é o seu ponto de vista, para aquilo que é, no fundo, aquilo que ele quer transmitir. E ele está a falar acerca do contraste entre o espírito e a carne, e depois vai falando da relação entre a lei e a graça, e aqui especificamente entre o relacionamento de lei e pecado, que é alguma coisa que ainda hoje às vezes nós temos alguma confusão. E Paulo está aqui a falar exatamente deste relacionamento que a lei tem com o pecado. Porque vejam, qual é aquilo, ou o que é aquilo que Paulo está a dizer? Vocês leram comigo, o versículo 12 diz: assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e, o que é que diz a vossa Bíblia? Bom. Então, a lei em si mesma, ela é boa, ela é santa, ela é justa, porque ela provém de um Deus santo, de um Deus bom e de um Deus justo. E um Deus santo, bom e justo só cria coisas santas, boas e justas. Agora diríamos, mas então Paulo vai falando que o pecado aproveitou-se da lei e tem aqui quase a expressão que utilizámos na semana passada foi a ideia de um efeito parasita, em que o pecado se agarra como um parasita à lei e não transforma, apesar disso, a lei em má. A lei não é má, e aqui ele vai explicar exatamente porque é que a lei é santa, porque é que o mandamento é justo e bom e santo. Faltou-me esta expressão. Diz assim: logo tornou-se-me o bom em morte. Literalmente, a pergunta é por causa da lei que nós morremos? Pergunto para vocês também, o Paulo está a perguntar e eu pergunto a vocês. É por causa da lei que nós estamos mortos? É por causa da lei que nós morremos? E ele diz, de maneira nenhuma. Porque o que é o bom? O bom é aquilo que ele explicou no versículo 12. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então ele diz, então tornou-se-me o bom em morte. Então é a lei que é santa, justa e boa. Foi ela que me matou. Ele diz de modo nenhum. E porquê que ele diz de modo nenhum? Porque claramente isto era uma pergunta que um judeu faria. Depois de ouvir aquilo que ele fala acerca da lei, que a lei não consegue salvar, um judeu que quer e que gosta de cumprir a lei e que tem prazer e orgulho em cumprir a lei, ficaria logo com os cabelos em pé. Já vimos isto noutros episódios. E agora aquilo que um judeu perguntaria é: não me digas, Paulo, que tu agora estás a dizer que a lei é má, mas ele já acabou de dizer que não. Paulo, então não me digas tu agora que a lei, em vez de salvar, a lei mata. Exatamente o contrário e o oposto daquilo que um judeu é ensinar. E Paulo diz, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. Para que não haja dúvidas nenhumas, nem para nós, irmãos, aquilo que opera a morte do ser humano não pode ser outra coisa senão o pecado. E ele, o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. A ideia que Paulo quer transmitir é um versículo um bocadinho complexo de entender, mas a ideia não é difícil de entender, é complexo por causa do português e da tradução, porque no grego de facto é um bocadinho esquisito. Mas a ideia é esta: o mandamento é bom e o pecado é mau, mas o pecado não é infectou, também não é uma boa expressão. Aquilo que o pecado faz é, o pecado aproveitando-se da lei, torna-se excessivamente maligno. E o que é que isto significa? Literalmente isto.
Deus não foi apanhado desprevenido. O que o texto quer dizer é que Deus sabe que a sua lei é santa e Deus, quando dá a lei, também sabe que o pecado vai aproveitar-se da lei. Mas esta é a vontade de Deus. Em que sentido? Entendam. E é isto que é o texto e o argumento que Paulo quer utilizar na questão do relacionamento do pecado com a lei. Deus conhece ou não conhece todas as coisas? Vocês não têm dúvidas nenhumas. Ele é omnipotente e um dos poderes que os omnipotentes têm, neste caso só existe um omnipotente, é a presciência, a ideia de conhecer tudo de antemão. O Senhor sabe que a lei que Ele vai dar é boa porque nós deveríamos cumprir essa mesma lei, certo? A lei aponta para aquilo que nós temos andado a falar semana após semana, já vai há alguns meses. A lei aponta para as características de santidade de Deus, do nosso Deus, aquilo que Ele requer. E é através da lei que nós entendemos o quão longe estamos do seu padrão. Agora, o pecado aproveitou isso. Mas o Senhor deixa este aproveitamento porque a lei unida ao pecado faz uma coisa muito interessante. Ela cumpre o propósito divino de Deus. Em que sentido? É que sem a lei nós não entenderíamos as consequências do pecado. E quando o pecado se alia à lei, nós percebemos que o pecado é excessivamente maligno. É isto que está aqui o texto a dizer. Porque depois de conhecer a lei, nós percebemos o quão grave é a violação daquilo que nós, neste caso a violação da lei. A ideia é, antes da lei, já falámos disto várias vezes, mas para não ficar muito confuso, resumindo e tentando não baralhar. A ideia é esta. Imaginemos nós cumpríamos ou fazíamos sempre o mesmo comportamento. E nós poderíamos entender, eu acho que isto é errado, mas diríamos, bem, não há de fazer assim tanto mal. Mas de repente temos um Deus, Criador de todas as coisas, que nos diz assim, olha, esse teu comportamento é uma afronta à minha santidade. O que é que isso produz na nossa vida? Já pensaram? A partir do momento que você e eu temos aquela informação, através da lei, que aquele comportamento que sempre fizemos e até gostamos de fazer é uma afronta ao nosso Deus, o que é que isto faz em nós? Basicamente, o pecado torna-se excessivamente maligno, porque eu passo a entender claramente que aquilo que eu faço, que até poderia ter algumas dúvidas, afinal, é mesmo errado. E o pecado, aproveitando-se da lei, gera a morte. Porque o que é que acontece? A lei diz, isto é contra Deus. E o que é que o pecado faz? O pecado subjuga-me. E eu não tenho poder para deixar de fazer aquilo. Eu não consigo, na maior parte dos casos, decidir não fazer alguma coisa. Em que sentido? Claro que nós podemos não pecar, mas já pensaram que nós não queremos pecar. Isto é o argumento que vem a seguir. Quem é que daqui gosta de pecar? Não precisam de levantar a mão, está bem? É uma pergunta retórica. Quem é que gosta de pecar? Quem é que gostava de nunca pecar? Aqui podem levantar. Nós gostávamos de não pecar. Intelectualmente, racionalmente, nós gostávamos de não pecar. A minha pergunta é, o que é que nos impede de não pecar? Ou, neste caso, o que é que nos impede de pecar? De não pecar, é isto, desculpem. Agora até eu estou confuso. O que é que faz com que nós não consigamos deixar de pecar? Você e eu não queremos pecar. Mas pecamos ou não pecamos? Porquê? É isso. Porque o pecado ainda está em nós. O pecado, apesar de já não estamos escravos do pecado, o pecado ainda assim, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Mas agora, e já lemos isto, e isto é para concluir este pensamento e a linha de pensamento, mas agora nós não temos desculpa. Porque vejam, nós sabemos o que é o pecado por causa da lei santa, boa e justa. Eu sei o que é o pecado, mas eu continuo a... E isto é o que torna excessivamente maligno. Estão a ver o relacionamento da lei e do pecado? É porque se eu não tivesse lei ainda podia dizer, Senhor, mas eu não te sabia. Senhor, apesar de tudo, eu não tinha a certeza absoluta. Mas vejam como Deus é tão santo e tão justo. Ninguém vai poder dizer, esteja onde estiver, que não sabe o que é pecado. Porque Ele já mostrou. Então, quando estivermos face a face diante dele, a ideia é, irmãos, imaginem um tribunal. E vão ser reunidas as provas contra nós. Eu espero que nós não tenhamos passado por essa parte. Espero que sejamos todos salvos. Então, o nosso julgamento não vai ser no julgamento da questão do inferno, vai ser o julgamento simplesmente do nosso galardão. Aleluia. Mas imaginem isto. Estamos num tribunal. Em Portugal acontece o mesmo. É suposto haver provas contundentes contra o arguido ou o réu, consoante o tipo de julgamento que for. É suposto haver uma prova.
Ora, Deus é um Deus tão justo, tão justo, tão justo, que todos aqueles que vão ser julgados, as provas são inegáveis. Não vai haver, dizer, mas eu não sabia, mas não conhecia, mas eu não senti, isso não é importante. O Senhor vai mostrar todas as provas, e uma das grandes provas é a palavra do Senhor, é a lei, porque ela existe, e nós já a conhecemos. E a lei e o pecado têm este relacionamento. O pecado é um parasita sobre a lei. O pecado é aquilo que é a nossa inclinação, a lei mostra a natureza divina, mas o pecado e a lei divina mostram o quão perdidos nós estamos. Este é o relacionamento. Por isso é que, e agora lemos outra vez e se calhar faz mais sentido. Logo tornou-se a lei em morte. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse realmente o que é o pecado, operou, trabalhou, construiu em mim a morte. Através da lei, a fim de que pelo mandamento, pela lei, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Versículo 14. Por bem sabemos que a lei, o que é que diz a vossa Bíblia? A lei é espiritual. E isto é muito bom, entendermos isto. A lei não tem a ver com um conjunto de regras escritas só para nos aprisionar, só para que nós tenhamos que nos mover naqueles parâmetros de proibições e limitações. A lei é, acima de tudo, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a lei é espiritual. A lei tem implicações físicas nos nossos membros, mas é acima de tudo e aponta acima de tudo para a questão espiritual. Isto resolve muitos dos nossos dilemas no Velho Testamento. Quando nós olhamos para as leis do Velho Testamento e até nem entendemos muito bem porque é que a roupa era assim, porque é que não se comia isto e porque é que não se comia aquilo, tem a ver com questões espirituais. Muitas delas já não se aplicam nos dias de hoje porque têm um contexto cultural específico, especialmente para um povo que está no meio do deserto ou no meio de uma data de povos que fazem coisas malucas. Mas ela tinha uma implicação espiritual. E qual é a implicação espiritual da lei? E porquê que a lei é espiritual? Porque a lei aponta para quem Deus é. Mas eu não sei se vocês têm esta noção. Às vezes, eu acho que todos nós temos esta noção, mas às vezes esquecemos. Deus é espiritual. A sua lei, por natureza, é espiritual, porque nós, apesar de tudo, somos seres físicos, mas também somos seres espirituais. Então, quando nós temos a lei, nós percebemos quem Deus é. Não na sua plenitude, mas nas suas características espirituais. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas há um mas. É que nós sabemos que a lei é espiritual, mas nós, neste caso Paulo fala na primeira pessoa, eu sou carnal. Paulo está a dizer, olha, eu sei, todos sabemos que a lei tem princípios espirituais, a lei aponta para quem Deus é. Irmãos, já imaginaram o que era viver o cristianismo sem termos a palavra de Deus? Porque imaginem, a lei não tem a ver apenas com as leis cerimoniais, religiosas, a lei tem a ver com isto. Palavra do Senhor. Imaginem o que era se Deus não nos tivesse dado a sua palavra. Nós estamos numa era em que a opinião de toda a gente é válida, seja muitos... Quer dizer, não é bem a opinião de toda a gente, é a opinião de toda a gente menos a nossa, porque a nossa é contrária à da sociedade. É a opinião da sociedade, na sua conjectura geral, aponta para a ideia de que cada um faz como quer, pensa como quer, e aquilo que pensa e aquilo que faz é lei. E até vai tentar impor aos outros que não concordam com ele. Então, em nome da liberdade, estamos mais presos hoje do que alguma vez estivemos, pelo menos no ponto de vista intelectual e espiritual. Certo? Mas nós somos carneiros. Há aqui um contraste entre a ideia de saber a espiritualidade, que a lei é espiritual e aponta para a palavra, para as características de Deus. Nós somos carnais. Imaginem que nós não tínhamos isto para nos guiar. Imaginem. Se na sociedade atual cada um faz como quer, imaginem igrejas que não tivessem... Porque já acontece o que acontece e existe apenas uma palavra. Imaginem que nós não tínhamos nada. Como é que ia ser? Mas nós temos. E porque temos, não temos desculpa. Podemos não concordar em tudo aquilo e podemos não interpretar alguns versículos exatamente iguais consoante até as denominações e os movimentos, e isto acontece, por isso é que há também várias denominações e vários movimentos, porque não se concorda em tudo. Também não sei se era a razão
para haver tanta divisão, ou melhor, eu sei que não é razão para haver tanta divisão, mas isto é o ser humano. Paulo está a dizer, eu bem sei que o mandamento, a lei, ela tem característica espiritual, mas há um problema grave. É que eu, apesar de ser um ser espiritual, sou também carnal, especialmente na forma como ajo, como vivo. E claro, poderíamos dizer, mas Paulo está aqui a falar da experiência cristã ou está a falar da experiência antes de ser cristão? Porque aqui, e aqui também há um debate, nem todos concordam, há pessoas que vão defender que isto é uma experiência já no cristianismo, outros vão defender, não, isto é o Paulo a falar antes de ser cristão. Eu diria que é um misto das duas coisas. Eu diria até que a resolução mais fácil é, este é o tipo de vida que alguém tem, mesmo professando acreditar em Jesus, mas não dependendo da obra do Espírito Santo. Podes ser cristão, podes acreditar em Deus, mas se tentares viver a tua vida em santidade com a tua força, vais falhar redondamente. Porque a única forma de nós vivermos a vida que Deus requer e exige de nós é através da dependência única e exclusivamente pela obra do Espírito Santo. De outra forma, nós vamos falhar. O irmão tenta não pecar com a sua força. O que é que chegamos à conclusão? Uma das razões é, nós não conseguimos por causa do pecado. Mas a verdade é que nós sabemos que temos em nós o Espírito. E a pergunta que faz é, quem é que manda afinal? É Ele ou somos nós? E quando pecamos, a resposta está dada. Quando pecamos, quem está a mandar não é o Espírito Santo. É a nossa carne. Porque bem sabemos que Ele é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo apela mais uma vez para a ideia da escravidão. Desta vez ele diz vendido. Vendido. É uma expressão dura. Paulo fala acerca da experiência daquele que é o pecador. O pecador, aquele que ainda não foi resgatado pelo Senhor, ou aquele que não deixa a obra do Espírito Santo concluir, ou sequer às vezes começar na sua vida a obra, é vendido sob o pecado. Mais uma vez Paulo está a apelar para o poder do pecado. O poder que o pecado tem sobre aquele que não é redimido. Porque o que faço, isto eu acho que os irmãos conhecem muito bem estes versículos, porque o que faço não o aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. É tão interessante este versículo, parece quase um esquizofrénico. Basicamente ele diz, olha, aquilo que eu gostava de fazer não faço, e aquilo que eu não gosto de fazer é aquilo exatamente que eu faço. Irmãos, nunca vos aconteceu. Nós até temos boas intenções, nós até temos bons planos, e ele vai falar disto também a seguir. Mas aquilo que nós queremos fazer, e nós até dizemos, olha, hoje vou ser uma pessoa assim, assada e aquele outro. Hoje, e não só hoje e o resto do mês, esqueçam. É só entrarmos no trânsito e acabou-se logo a santidade, não é? Então aqui em Lisboa é complicado. Lá em Tomar era mais fácil. Lá em Tomar havia 7 carros por hora. Eu lembro quando íamos levar os miúdos à escola, a gente saía a um minuto quase da... Agora também fazemos o mesmo, mas é a pé. Mas lá não precisávamos de ir de carro, mas muitas das vezes íamos, especialmente quando estava a chover, e o trânsito era 7 ou 8 carros, já empancavam a rua toda. Basicamente era isto. Aqui é um bocadinho diferente. Aqui é 7 ou 8 carros, mas é cada metro quadrado, não é? Mas nós podemos ter muitas ideias. E temos boas intenções. Queremos fazer as coisas bem. Irmãos, eu acho que a maior parte das pessoas, no seu cômodo geral, as pessoas até têm boas intenções no cômodo geral. Depois, as coisas não correm muito bem. E especialmente nós também. Nós que somos cristãos não estamos isentos nem imunes a isto. Nós queremos fazer o bem. Mas é o apóstolo Paulo está a dizer, porque o que faço não o aprovo. Aquilo que eu faço, nem eu mesmo gosto. Olha, nem eu gosto daquilo que faço. Pois aquilo que eu quero é exatamente aquilo que eu não faço. Mas aquilo que eu não gosto, aquilo que eu odeio, é literalmente isto. A expressão é miso. Odiar. Aquilo que eu odeio é exatamente aquilo que eu faço. Lembrem-se como é que começou esta frase. Eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E quem é vendido sobre o pecado, acontece isto. Nem o seu desejo é respeitado. Em que sentido? No sentido de querer fazer o bem, mas ser incapaz. Dizer já aqui, atento de parênteses, isto não nos desculpabiliza. Porque há pessoas que agarravam nisso e dizem, então quer dizer, o Senhor vai-me perdoar, porque há esta teologia. É errada, mas existe. Que
Se eu faço o mal, mas não é aquilo que eu quero fazer, o Senhor sabe que eu até queria, mas eu não consigo. Não é esta a expressão que nós dizemos? Eu não consigo. É uma das expressões que nós mais dizemos. Não consigo deixar-te pecar. Nem nunca vais conseguir, nem tu nem eu. A não ser que tu deixes que o Espírito Santo trabalhe na tua vida a ponto tal de não seres tu a controlar, mas ser o Espírito Santo. Nesse sentido, sim, é uma decisão. É uma decisão de deixar o Espírito Santo trabalhar, porque pela nossa força, Paulo está aqui, eu quero decidir uma coisa, mas depois decido fazer exatamente o oposto. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Sabe o que é que ele está a dizer? Olha, se eu faço aquilo que não quero, significa que eu quero, e a ideia é, eu quero fazer o bem, mas se não faço aquilo que é bem porque não consigo, então eu estou a dar razão à lei. Consentir com a lei significa assim, eu estou a dar razão com a lei. Em que sentido? A lei está a dizer, então vais morrer. Porque tu não cumpres aquilo que Deus exige. Então Paulo está a dizer, mas não há desculpa, não pensem. Porque se eu não faço aquilo que quero, significa que eu tenho um sintoma de que algo não está bem na minha vida. Paulo está a dizer, se tu decides uma coisa, mas depois aquilo que concretizas é sempre a outra, e que é o estado, há alguma coisa que está errada em ti. Porque não é normal um cristão regenerado, cujo Espírito Santo opera na sua vida, pensar em fazer uma coisa e fazer sempre o oposto. Pode acontecer. Por isso é que de vez em quando pecamos. Mas a ideia e a expressão é esta mesma, é suposto ser de vez em quando. Não é a toda a hora, a todo o minuto e a todo o segundo. Falámos disto já várias vezes. Se não houver distinção nenhuma entre aqueles que são redimidos e aqueles que são pecadores, como é que no final nós vamos ter a certeza e como é que nós podemos ter a certeza da nossa salvação? Irmãos, se não houvesse fruto, se não houvesse forma de eu saber que sou salvo, sem ser pela minha consciência e convicção pessoal. Porque, irmãos, convicção pessoal, há muita gente que tem a convicção pessoal que é salva. Mesmo estando e continuando no pecado, dizem, eu estou salvo, e têm toda a plena certeza que estão salvos. Nessas pessoas não há nada a fazer. Porque têm a certeza que estão salvos, continuam a ir contra a palavra do Senhor, mas dizem, mas Deus ama-me, e Ele salvou-me, e Ele salva-me. E as pessoas até vão à igreja e têm teologias estranhas e continuam nos seus afazeres, vivendo nos seus pecados, mas dizem, eu sou salvo. Não dá para convencer uma pessoa assim. Porque tem a ver com a sua ideia subjetiva, com a sua convicção pessoal. Deixa-me dizer, a melhor forma de nós entendermos, ou de nós termos a certeza da salvação, não tem a ver com a convicção pessoal. Tem a ver com os frutos. A palavra de Deus diz qual é a autoanálise que temos que fazer. Se existem frutos do Espírito, é sintomático que o Espírito está em ti. O Espírito está não naqueles que não são salvos, mas naqueles que são salvos. Esta é a melhor forma. Não tem a ver com uma crença. Tem a ver, acima de tudo, com frutos que vão sendo dados. E Paulo está a falar do diagnóstico. Se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa. Se eu faço sempre aquilo que não quero, se peco sempre, apesar de não querer pecar, peco sempre, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em... Ele está a dizer quem é que manda. Se eu quero fazer uma coisa e faço sempre o oposto, significa que não sou eu que mando. Quem é que manda? O pecado. Ele diz, mas não é desculpa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele diz, olha, eu até tenho o desejo, e o desejo é meu, mas eu não consigo concretizar o desejo de fazer o bem. Os irmãos conhecem a expressão, o inferno está cheio de boas intenções. Ou de boas intenções está o inferno cheio, é assim que nós dizemos, não é? Tem o seu quê de verdade. Não tem a ver com as nossas intenções. Nós podemos querer fazer o melhor e fazer o bem e ainda assim pecar e falhar. Irmãos, eu vejo isto, por exemplo, na educação dos filhos. Não há ninguém, acho eu, quer dizer, a gente vai vendo que há, mas a ideia é, normalmente, os pais tentam fazer o melhor pelos... Nós temos boas intenções,
Mas nem sempre as nossas boas intenções vão resultar em bem. E às vezes até resultam em pecado para com os nossos filhos. Já pensaram nisso? Na forma como educamos. Não. Alguma coisa que nós dizemos e achamos que é bom e depois mais à frente entendemos, afinal isto não foi bom, isto até gerou, isto foi mau, isto foi pecado. Eu não devia ter deixado, não devia ter feito, não devia... Os irmãos, não sei se estou a perceber, não estou a pensar em nada específico, mas acontece. Quem diz com os filhos, diz com amigos, diz com relacionamentos, coisas que nós vamos fazendo, coisas que nós vamos dizendo. E temos boas intenções, mas aquilo que nós queríamos fazer e o resultado que queríamos depois é o oposto. E gera exatamente o oposto. O querer está lá, mas não temos o poder de conseguir fazer, realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Nós queremos fazer o bem, mas muitas das vezes aquilo e a única coisa que conseguimos fazer é o mal. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em... É interessante o que o Paulo está a dizer. Olha, ele diz assim, olha, pensem lá comigo. Se tu queres fazer uma coisa, mas no final não consegues fazer aquilo, a pergunta que eu gostava de dar, isto é o Paulo, imaginem que é o Paulo a fazer, é, achas mesmo que és tu que mandas? Ou achas que afinal está a mandar outra coisa? Então, mas pensem comigo. Vocês abrem a porta do frigorífico e vocês decidiram naquele dia vão comer comida saudável, mas depois vem um chocolate. E vocês têm que tomar uma decisão, ou comem a folhinha de alface que está lá quase arrumada há 2 meses, amarela já, ou comem o chocolate. Se vocês escolherem comer o chocolate, vocês escolheram sim ou não? Mas vocês vão dizer o quê? Que não conseguiram. Resiste. Sabe o que é que o Paulo diz? Olha, quem escolheu comer o chocolate nem foste tu. Foi aquele que dominou, foi a tua fome e o teu desejo. A ideia é, literalmente quem escolheu foste tu, e este é o argumento de Paulo, porque isto é interessante. Os irmãos responderam bem, fomos nós que escolhemos o chocolate. Mas houve uma força que parece que foi maior, porque nós sabíamos que aquilo que tínhamos que escolher era aquilo. Mas o que é que nos apeteceu e quisemos escolher? Aquele outro. Parece que foi uma força incontrolável. Alguma coisa nos puxou para comer aquilo. Quem gosta de chocolate sabe bem o que é isto, não é? Estamos em casa, até parece que trepamos as paredes à procura de chocolate a ver se... Então, quem gosta de chocolate ou então quem quer fazer uma dieta e de repente está habituado a altos consumos de açúcar e a primeira semana é complicada. A gente até procura ver se os miúdos esqueceram de algum bocadinho de chocolate lá no meio do frigorífico e às vezes descobrimos e temos que recomeçar tudo de novo. Mas pronto, isso é um à parte. Veja o que ele diz. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele diz, olha, se tu pensas numa coisa, mas não consegues realizar, então não és tu que mandas, é alguma coisa que está em ti que manda. Na ideia do chocolate é que quem manda não somos nós não temos autocontrole suficiente. Significa que o impulso de comer é mais forte do que o meu autocontrole. Eu sou facilmente controlável, a ideia é esta, por alguma coisa que me puxa. É a mesma coisa com as adições, com os vícios. Quem é toxicodependente não quer ser toxicodependente. Não começa a pensar que vai ser toxicodependente. Não é assim que funciona. As pessoas não começam no vulgo, na droga, porque querem ser drogados. Não é assim que começa. Começa exatamente achando que eles vão ser a exceção. Eu nunca vou entrar por ali. Eu vou experimentar, vou fazer, vou-me divertir, mas depois quando eu quiser paro. Esta é a conversa. De todos. Todos. O que é que impede depois deles largarem a droga? É o querer. A gente diz, se eles quisessem mesmo. Sim, e ao mesmo tempo não. Há sim a vontade, há a questão da decisão, como falámos, é verdade. Por isso é que há uns que conseguem e outros não conseguem. Mas há alguma coisa que os vai controlando. Porque o que é que leva um toxicodependente a acordar de manhã e a adormecer à noite só a pensar naquilo? Acorda de manhã a pensar quando é que vai tomar a dose, como é que vai arranjar dinheiro para a dose, e na noite, se arranjou, pensa como é que eu amanhã, de manhã, assim que me levantar, vou arranjar maneira de ter. O que é que passa a controlar? O vício, a adição. E o pecado é uma adição. O pecado torna-se um vício.
que nos vai controlando. E é isto que Paulo está a dizer. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo está a dizer, olha, esta lei já não tem a ver com a lei divina, tem a ver com um padrão, tem a ver com uma questão experiencial. Ele diz, olha, eu descobri uma coisa, penso que não fui o único que descobri. E o que eu descobri é, quando eu quero fazer o bem, o mal está sempre comigo. Ainda que eu tenha boas intenções, o mal está sempre comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ele diz, olha, eu olho para a lei de Deus e penso na lei de Deus e eu entendo que a lei de Deus é boa. Eu entendo que aquilo que Deus me pede é bom. Irmãos, os irmãos conseguem entender que a santidade é boa? Vocês conseguem entender isto? Conseguimos entender. Não na nossa plenitude intelectual, mas conseguimos entender. Nós já vivemos vidas, muitos de nós já vivemos vidas mais santas do que vivemos hoje e percebemos o que é colher uma vida de santidade, quais são os frutos que colhemos numa vida de santidade. Todos nós sabemos o quão bom é estarmos próximos de Deus e termos comunhão com Ele. Muitas das vezes na igreja, todos nós já experimentamos um relacionamento profundo com o Senhor, em que nós dissemos, Senhor, é mesmo isto que eu quero para a minha vida. Mas à medida que o tempo vai caminhando, nós vamos perdendo a conexão, vamos perdendo a santidade, vamos perdendo o relacionamento. E a pergunta que fica é, porquê? Se nós experimentámos e queríamos e gostámos, mas agora não temos mais. Ele diz, olha, isto é uma experiência que eu aprendi, é uma lei. O mal está sempre comigo. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei. E nós temos também prazer na lei. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele diz, olha, há uma guerra dentro de mim. Há alguma coisa que está sempre e continuamente em luta. Há duas forças que estão sempre a lutar. Como aquela expressão lá dos dois cães. Não é uma expressão muito bonita, mas é uma expressão interessante. Dois cães que estão sempre a lutar um contra o outro. E nós só conseguimos alimentar um deles. E aquele que comer mais é o que acaba por vencer. E nós temos em nós esta batalha. Não é que Deus esteja a lutar contra o diabo dentro de nós, não é isso que está em questão. Isto não tem a ver com uma luta de Deus. Isto tem a ver com uma luta interior nossa. Com o nosso entendimento nós percebemos o quão bom é a lei do Senhor e quão bom é obedecer e quão bom é relacionarmos com Ele. Mas dentro de nós temos também o quê? O pecado. O nosso velho homem. Como sempre vou dizendo, aquela expressão que gosto tanto lá do Martinho Lutero. Pensei que tinha morto o velho homem nas águas do batismo. Descobri que o miserável sabe nadar e agora tenho que o matar todos os dias. É isto que acontece na nossa vida. Há uma luta contínua dentro de nós. Respondo torto ou respondo com santidade? Dou o troco ou dou a face? Não acontece convosco. Respondo ou engulo e digo, Senhor, trata tu. Não é difícil. Mas o que é que dá mais prazer? Já pensaram? À carne. É responder logo. Então, se alguns de nós temos assim mais sangue aqui nas veias, começamos a ficar vermelhos e a vontade que dá é logo responder 10 vezes pior do que aquilo que a pessoa nos disse. Estou a confessar o meu pecado, está bem? Eu, quando me afrontam, fico assim. Graças a Deus, o Espírito Santo vai fazendo maravilhas. Se os irmãos me conhecessem há uns anos, eu era entregável. Se algum irmão viesse ter comigo e me dissesse assim, alguma coisa que eu ficava assim chateado, o irmão não saía do culto sem levar comigo, mas era mesmo terrível, terrível. Se alguém viesse com aquelas criticazinhas, não gosto disto, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro, eu perguntava logo se por acaso ele gostava de Deus também, ou se também queria criticar a Deus. Era logo ali na altura. Mas pronto, agora já não é bem assim. Agora diga à minha mulher as coisas em casa, disse, tu nem sabes quem é que veio ter comigo, disse isto e aquilo e aquilo outro. Até o que é que tu disseste? Eu não disse nada. E ela não disse nada, o que é que havia a dizer? Disse, Senhor, trata tu e tem misericórdia de mim também. Irmãos, porque o que é que o corpo pede? O que é que a carne manda? A carne tem prazer em fazer o mal. E sabem o que é pior? É que nós conseguimos justificar o mal que fazemos quase como se fosse de Deus. Nós pecamos, fazemos as coisas erradas e dizemos, mas aquela pessoa mereceu. Ela merecia mesmo, precisava mesmo de ouvir aquilo. Talvez sim,
Talvez não. Quanto mais próximos estamos de Deus, já perceberam que menos vontade nós temos de responder? Não é? E menos as coisas nos afetam. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais entendemos que há algo por trás daquelas pessoas que até às vezes só têm críticas. Porque elas vêm com as críticas e nós entendemos, isto não é teu. Isto o problema é alguma coisa que te aconteceu, alguma coisa que te magoaram, alguma coisa que te fizeram. Era bom que fosse sempre assim, que nós pudéssemos ver sempre assim. Mas outras vezes lá vem o velho homem ao de cima, não é? Que Deus nos ajude. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, já pensaram? Vamos falando nesta questão das respostas e de falarmos e dos relacionamentos. Nós às vezes até temos vontade de responder e podemos responder e na altura até sabe bem, mas quando vamos para casa não sei se acontece, ficamos mal. Pensamos, mas para que eu não estive calado? Porquê que eu fui falar de... Porquê? Porquê que isto acontece? Isto é a convicção de que aquilo que acabámos de fazer é pecado. Sabíamos que não devíamos. Sabíamos que e se fosse agora, nós gostávamos de ter aquela... Como antigamente havia as cassetes e andávamos para trás, não era? E gostávamos de ir lá outra vez e tentar fazer as coisas e não fazíamos da mesma forma. Porquê que não fazemos logo na altura? Porque há alguma coisa que nos impele. Há alguma coisa que parece que tem mais força para nós. E é esta lei. Paulo está a falar como se estivesse a observar. Olha, eu já entendi uma coisa. Eu quero fazer, mas eu olho para o meu corpo e vejo que o meu corpo quase que se move sem eu me apetecer. Sem eu querer. E é por isso que ele depois tem esta expressão. Que eu acho que às vezes representa aquilo que nós sentimos. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? A ideia é de alguém que chega à casa depois de entender e racionalizar e pensar em tudo aquilo que fez no dia e pensar, porquê é que tu és assim? Qual é o teu problema? Ele tem uma expressão mais grave. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está a dizer, olha, quem me vai livrar do corpo? Deste corpo está subjugado, vendido sob o pecado. Não, aquilo que eu quero fazer não consigo fazer. Aquilo que eu não quero fazer é isto que o corpo está sempre a pedir para fazer. Quem é que me vai salvar? Quem é que me pode libertar? Versículo 25 diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é quase um parênteses, porque literalmente é, se há alguém que pode salvar-nos do corpo desta morte, é literalmente o nosso Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas este capítulo termina aqui, não sei se vocês gostam de comida agridoce. É doce, mas depois tem ali um travo de azedo e de amargo. É isto que se chama. Então, parece que isto vai terminar assim de uma forma doce. Que ele diz, olha, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, é Ele que é capaz de nos salvar, é Ele que me vai livrar do corpo desta morte. Mas depois ele diz, assim que eu mesmo, com entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Daí eu, racionalmente, eu sei que tenho que servir à lei de Deus, mas o meu corpo, tantas das vezes, aquilo que serve é à lei do pecado. Então é meio agridoce. Porque a nossa vida também às vezes é assim. Meio agridoce. Sabemos uma coisa, mas fazemos outra. Temos a esperança e a expectativa porque sabemos quem Jesus é, mas olhando para a nossa vida percebemos ainda quem nós somos. E quando percebemos quem nós somos, precisamos mesmo de alguém que seja muito poderoso. E Jesus é. E Jesus é. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar.